E aí, beleza? Mais um vídeo de Photoshop e After Effects aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai criar lá no Photoshop um card padrão de YouTube de inscreva-se, para quando a pessoa fala inscreva-se no canal, aí aparece aquele cardzinho com o mousezinho lá clicando no botão. A gente vai criar isso lá no Photoshop e vai fazer essa animação lá no After Effects e exportar isso pronto para usar depois no Premiere nas edições. Beleza? Vamos lá! Então aqui já no Photoshop eu vou redesenhar esse meu card de inscreva-se, porque ele atualmente, aqui ó, isso aqui é um print lá do meu vídeo, um frame do meu vídeo. É legal sempre que você vai fazer esses cards padrão para um canal no YouTube que você tem ou para qualquer outra coisa, que você tenha uma referência para você ver o tamanho certinho das coisas e de posicionamento. Então eu peguei um frame lá do meu vídeo qualquer, só para ter essa referência, e abri o arquivo PSD que eu criei, esse card aqui de animação, porque eu vou simplesmente redimensionar isso aqui e reposicionar. E eu vou aproveitar praticamente tudo disso aqui, entendeu? Então aqui, ó, só para você entender como esse arquivo é composto, deixa eu dar um Ctrl H para ocultar essas linhas. Aqui embaixo dessa layer é o print. Aí temos algumas coisas aqui que são dessa animação. Eu fiz essa animação simulando como se fosse a pessoa se inscrevendo no computador. Então tem a setinha do mouse e a mãozinha, porque como a pessoa vai colocar a mão em cima do botão, no computador é isso que acontece, né? Quando você está navegando, você está com essa setinha, assim, isso no Windows, né? No computador no Windows. E é assim que você coloca a setinha em cima de um link, a setinha vira essa mãozinha. Então é isso que eu tenho aqui. Isso aqui nada mais é do que uma imagem que eu busquei no Google Imagens mesmo, baixei lá a setinha e a mãozinha, converti os dois para objeto inteligente para eles não perderem resolução e pronto, tem os dois aqui. Aí aqui eu simulei como é o botão do YouTube, né? Então é assim, né? O processo é esse: quando a pessoa não é inscrita, o botão fica desse jeito, vermelho escrito inscreva-se. Assim que ela se inscrever, o botão fica cinza, com o sininho desativado, e assim que ela ativar o sininho fica com essa demonstração de som em volta, quer dizer que o sininho está ativo. Então eu quero fazer uma animação desse card entrando, a pessoa, aí vem a setinha, clica no botão de inscreva-se, clica no sininho e depois sai fora. Beleza? Simples assim, tranquilo. Então ele vai entrar assim e vai finalizar assim, e a mãozinha e a setinha vai passar aqui por cima. Essa animação que eu fiz já tá legal, é basicamente isso que eu quero mesmo, só que eu acho ela muito pequena e eu não gosto do fato dela aparecer aqui no canto. Eu prefiro que ela apareça aqui no centro, porque eu acho que chama mais atenção, e porque aqui no canto, quando você está vendo um vídeo no YouTube, aparece sempre o loginho do canal aqui, então atrapalha um pouco. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente selecionar tudo isso aqui e vou jogar para o centro. Eu quero que esse card apareça aqui no fundo. Tudo isso aqui está convertido como um objeto inteligente, então não vai perder resolução caso eu aumente, como eu estou aumentando aqui, né? Ó, quando eu vou dar um Ctrl T e aumentar isso aqui, eu tô no Photoshop, você pode pensar assim, poxa, mas você tá perdendo resolução. Não tô, porque eu fiz isso aqui em alta resolução e isso aqui tá tudo como objeto inteligente, então eu não perco resolução. Caso você está vendo esse vídeo e não faz ideia do que é um Smart Object ou objeto inteligente, tem um vídeo aqui no canal só falando sobre isso, vou deixar ele aqui no card para você dar uma olhada, beleza? Então é o seguinte, a única coisa aqui que não é um objeto inteligente, que é simplesmente um print que eu tirei lá do YouTube, é essa imagem aqui do fundo. Isso aqui, ó. Esse retângulo branco escrito 10 tutoriais e o logo. Então isso aqui eu vou simplesmente jogar fora e vou refazer isso aqui com um texto mesmo, porque o texto é outra coisa. Tutoriais. Que não perde resolução. Se eu ficar aumentando e diminuindo o texto, ele não perde qualidade. Então aqui eu tenho um printzinho de como é lá no YouTube para eu fazer com as mesmas cores. A fonte do YouTube é essa mesmo, para essas coisas normais, é a Roboto. E a cor é essa aqui, ó. Então como a gente está trabalhando com uma imagem de baixíssima resolução, quando você vai apertar o I aqui para pegar o conta-gotas, para pegar uma referência de cor, para uma coisa que tem baixa resolução desse jeito, e você vai clicar exatamente no pixel, o ideal é sempre deixar nessa opção aqui, ó, Point Sample, que aí ele não vai pegar uma média das cores em volta, ele vai pegar a cor exatamente do pixel que você está clicando. E é isso que eu quero. Peguei aqui essa cor,
Vou pintar aqui, selecionar o texto e dar um Alt Backspace, beleza. E o logo tranquilo, é só eu vir aqui na Library, eu tenho uma library aqui da minha identidade visual, e eu tenho aqui ó, o ícone DS. A janela Library, eu sempre indico muito que você use ela, porque ela facilita demais para você criar esses padrões de cor, de logo, essas coisas que você usa com muita frequência, para você não ter que toda vez ir caindo lá na pastinha, pegando. Você já tem aqui na Libraries direto no Photoshop. Eu tenho também um vídeo só falando sobre essa janela. Se você quiser aprender a usar, o link está aqui no card também. Beleza? Então eu vou diminuir isso aqui. E vou deixar esses dois aqui centralizados. Aí é o seguinte... No YouTube, o nome do canal fica em cima e aqui embaixo agora fica o número dos inscritos. Eu não vou colocar o número de inscritos porque eu quero que esse card seja atemporal. Eu não quero ficar atualizando isso conforme o número de inscritos do meu canal vai aumentando. Então eu vou deixar só o nome do canal mesmo. Vou deixar centralizado com o botão de inscrito. O texto já está centralizado, beleza. E o cardzinho eu vou fazer com um shape. Essa é uma forma de eu poder também redimensionar ele sem perder qualidade. A cor dele vai ser branca e ele fica embaixo de tudo, certo? E agora eu vou definir o tamanho que vai ser tudo isso aqui. Tem que ter uma proporção legal, né? Eu acho que se tiver 1/3 da tela vai ficar legal. Vamos lá, eu tô criando aqui junto com vocês. Não pensei antes ainda, vou fazer testes aqui. Então eu vou vir aqui em View, New Guide Layout. E vou colocar 3 colunas para fazer esse teste, para se ocupando 1/3 vai ficar legal. Bom, como eu quero mais ou menos desse tamanho e 1/3 está bem menor, então eu vou colocar 7 colunas. E ele ocupando 3/7 vai ser uma proporção legal. Nossa, vou colocar essas margens aqui e o posicionamento vai ser esse, ó, o tamanho do meu card vai ter 3/7. É sempre legal ter uma proporção assim que faça sentido, que não seja no olhômetro nem do nada assim, sabe? Quando você cria as coisas com uma proporção que faz sentido, fica tudo mais bonito, mais encaixado, entendeu? Então agora eu vou pegar esse 1/3 aqui, ó, vou fazer o seguinte, vou passar um quadrado aqui, passar uma linha, para pegar um quadrado aqui. E aí eu quero que a gente já definiu com esse 3/7 o tamanho do meu card na horizontal. Agora eu quero definir o tamanho do meu card na vertical. Então, vou fazer isso. Eu vou pegar 1/7 dessa divisão, passei um quadrado, e agora eu vou passar uma linha na metade desse quadrado. Então eu vou medir aqui rapidinho, simplesmente fazendo 2 retângulos, para pegar a medida da metade do quadrado. Passo uma linha aqui no meio, no encontro entre os dois e pronto. Essa vai ser a espessura do meu retângulo, do meu cardzinho aqui de inscreva-se. Se eu tirar as guias, consigo visualizar bem. Pensando bem, eu achei que ficou muito estreito. Eu quero que seja um pouco mais espesso. Então, em vez de ser a metade, eu vou fazer com 3 com 2/3 desse espaço, na verdade. Então eu vou vir aqui, passar uma linha aqui, beleza. Vou selecionar o meu shape aqui com Ctrl clique na camada e com Ctrl clique no objeto, redimensionar ele e beleza. Eu quero que seja algo um pouco maior assim mesmo. Vou jogar esses 3 retângulos aqui que eu só criei para fazer essa referência e fechou. Agora, dentro desse espaço, eu vou definir algumas margens para distribuir os elementos aqui de forma mais harmônica. Então, a primeira coisa, eu vou selecionar todos os meus elementos que vão dentro do card, né, menos a setinha e a mão, e vou centralizar, clicar aqui, ó, para alinhar pelo centro. Beleza. E vou centralizar aqui, ó. Beleza. Eu quero que esse botão tenha 1/3 do tamanho. Então eu vou pegar de novo, vou lá, criar uma nova layer e criar aqui, ó, vou passar 3
quadrados pretos aqui. Vou esticar eles aqui. Beleza. Vou passar uma linha aqui e aqui. E esse vai ser o tamanho dos meus botões. E ao mesmo tempo, isso aqui vai ser a minha margem da direita. Vou passar um quadrado aqui para definir que esse é o espaçamento da minha margem da direita. Então, deleto isso aqui. E já estamos criando aqui a nossa composição. Então, eu vou selecionar aqui, ó, essas 4 layers. E vou diminuir aqui, ó, dentro dessa linha. Esse sininho eu quero que ele termine aqui. E tudo isso vai até essa linha. Beleza. Aqui é a mesma coisa. O ícone DS vai. Tá praticamente certo já. No olhômetro eu quase acertei. Mas eu quero que ele fique aqui. Eu quero que ele tenha metade do tamanho, mas seja centralizado. Então eu vou fazer de novo os dois quadrados aqui no canto. Vou copiar aqui. Seleciono os dois, encaixo. Beleza, consegui o tamanho da metade do tamanho do meu retângulo branco aqui. Vou jogar um deles fora e o outro eu vou centralizar pelo centro aqui, ó. Alinhar pelo centro, né? E esse aqui vai ser o tamanho do meu ícone. Também tá quase certo sem querer, ó. Ele só tem que ser um pouquinho maior do que estava. Então já temos a distância certa, o tamanho certo. Beleza. E aqui a distância entre o fim do ícone e o início do texto vai ser o que? Deixa eu ver. Se eu colocar a mesma margem, eu acho que vai ficar demais, né? Se eu colocar a mesma distância daqui para cá, talvez seja muito. Vamos ver. Deixa eu arrastar o DS tutoriais para cá. Deixa eu tirar o zoom e dar um Ctrl H para excluir as linhas. Ficou muito distante. Quero que seja metade desse tamanho então. Vou passar uma seleção aqui e passar uma linha guia aqui no meio. Vou criar novamente os dois retângulos pretos para a gente tirar essa medida que a gente precisa. Tá aí, ó. Passo uma linha aqui no meio. Jogo fora os dois retângulos. Puxo 10 tutoriais para cá. E beleza. Temos aqui, ó. Perceba que nada aqui foi do nada, ó. A gente fez a composição, ó, tirando... Agora vou só tirar a visualização aqui da seta e da mão e dar um Ctrl H para ocultar as linhas guias. E veja, vou tirar aqui as layers do sininho e deixar só o botãozinho do inscreva-se. Veja, você consegue perceber como você olha para isso aqui e tá uma coisa harmônica? Você consegue ver, parece que tudo foi... Parece que tá alinhado. No nosso subconsciente a gente olha e sente um certo conforto, porque realmente tudo aqui faz sentido. Perceba, se eu ativar as linhas, de novo, o tamanho do card na horizontal não é por acaso, ele tem 3/7 do tamanho total da tela. O tamanho do card na vertical, ele tem... A gente pegou um quadrado aqui, a partir dessa base, fez um quadrado do tamanho de 1/3 desses 3/7 que a gente tirou para fazer o tamanho da horizontal, e desse quadrado a gente tirou 2/3 do tamanho dele e definiu o tamanho da horizontal do quadrado. Aí a gente pegou 1/3 desse tamanho que a gente definiu e definiu como o tamanho do botão. Essa mesma medida do tamanho do botão na vertical, que é 1/3 aqui da altura, a gente definiu como margens. Então a distância aqui no topo e nas bordas, tanto aqui no ícone DS quanto aqui nessa borda aqui, é essa medida. Aí a gente pegou metade dessa medida e definiu como espaçamento aqui entre o ícone e o texto. E o tamanho do ícone é exatamente a metade do tamanho desse card na vertical, só que alinhado pelo centro. Então, perceba, nada aqui foi por acaso. Nem o tamanho do card, nem o tamanho do botão. A única coisa que ainda foi por acaso aqui
é o tamanho do texto do 10 tutoriais, mas isso a gente pode resolver facilmente, porque ele está quase batendo na metade. Então, se a gente deixar o texto com a metade do tamanho do card, a gente mata a única coisa que foi por acaso aqui, que é o texto, o tamanho do texto, o tamanho da fonte do 10 tutoriais. Então, ó, eu vou passar uma linha aqui no meio, e aí, ó, a gente faz esse texto ter esse tamanho. Quando a gente está fazendo composição, isso aqui a gente vai testando, né? Pode ser que fique grande, eu acho que fique grande demais, aí a gente tenta achar uma nova proporção. Ó, alinhei pelo centro aqui, vou jogar esses dois retângulos fora. Deixa eu dar um Ctrl H aqui. E não, tá bom. Ele não tem a mesma proporção que tem no YouTube, mas pra mim tá visualmente legal. Eu quero mesmo uma coisa grande assim, ó, que apareça grande na tela. Então perceba, nada aqui foi por acaso. E esse é o jeito que eu costumo fazer as minhas composições. Não importa se eu fazer no Photoshop, com retângulos pretos passando linhas, cada um tem a sua forma de trabalhar, mas o que importa é que tudo tenha uma explicação, tudo tem um porquê. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que o título dele é Tudo Tem um Porquê, ele faz parte de uma das playlists mais bem sucedidas aqui do canal, que é a playlist sobre os fundamentos do design. Se você não viu essa playlist e não viu esse vídeo específico, eu vou deixar o link para esse vídeo específico aqui no card para você dar uma olhada, que eu falo exatamente sobre isso, sobre composição, sobre a importância de tudo tem um porquê, tudo tem um alinhamento certinho, beleza? Então aqui definimos o redesenho do nosso card de inscreva-se. Agora eu vou só aumentar um pouco essa setinha e essa mão, porque ela tava do tamanho do outro card que era bem menor, né? Mas eu não vou aumentar muito mais não. Eu sei que a setinha do computador na verdade é assim, né? Mas aqui é uma ilustração, eu quero que seja uma coisa grande mesmo assim pra pessoa ver bem. Então ele vai vir aqui, clicar em inscreva-se, clicar no sininho e sair fora. Então, já que a gente tá fazendo tudo com tamanho definido, vamos deixar esses dois elementos aqui do tamanho do botão. Então agora a gente vai exportar isso aqui e animar no After Effects. Como que a gente faz isso? A gente pode tanto simplesmente salvar esse PSD e abrir lá, ou fazer da forma que eu costumo fazer, que é exportar PNGs com fundo transparente, e aí você abre esses PNGs lá e anima. Porque se eu abrir esse PSD lá no After Effects, ele vai abrir com layers separadas e vai vir tudo separado, mas eu não quero que vá tudo separado, porque algumas coisas não vão ter animações separadas, então para mim é interessante que já entre tudo de uma vez só para facilitar, certo? Então a primeira coisa, eu vou dividir isso aqui, essa imagem eu já posso descartar ela, eu vou deixar aqui só para se no futuro eu quiser alterar esse arquivo já tá aqui. Eu vou tirar a visualização dela. Então a primeira coisa que vai entrar lá sem ter nenhuma divisão é esse card branco, o ícone e o nome 10 tutoriais. Isso aqui não muda, então eu vou exportar um PNG disso aqui. Então beleza, eu vou dar um Ctrl Shift Alt S, já tá aqui ó, no PNG 24, ó, tá aqui a imagem. Vou salvar nessa pasta aqui com o nome de 01 e colocar card na frente para eu saber o que é. Beleza, aí depois vai vir o botão de inscreva-se, em vermelho, porque ele vai entrar dessa forma, mas depois ele vai sair, né? Então a imagem 02 é o inscreva-se. Beleza. A imagem 02 é o inscrito já. 03 quer dizer. Inscrito. Depois o sininho desativado. Sininho. A 05 é o sininho ativado. Sininho ativado. Beleza. E agora eu vou exportar a seta. Imagem 6, seta. E imagem 7. Bom. Mãozinha. Beleza, agora estamos prontos para ir lá pro After Effects. Então aqui já no After Effects a gente vai, primeira coisa, criar
uma composição com essas configurações aqui, no meu caso, né, que é para os meus vídeos que ele é em Full HD, então 1920 por 1080, e os meus vídeos são em 60 fps, então eu deixo o frame rate aqui em 60 frames por segundo, e a duração 5 segundos, que é mais ou menos uma duração padrão de coisas que aparecem na tela, assim, inscreva-se 5 segundos, ele vai aparecer, vai, sim, inscreva-se, sininho e sai, 5 segundos está o suficiente. Depois, se a gente achar que está muito curto ou muito rápido, muito demorado ou muito rápido, isso aqui dá para alterar. Beleza, eu vou começar com 5 segundos. Agora aqui na janela Project eu vou dar 2 cliques e importar esses PNGs aqui que a gente exportou lá no Photoshop. Então eu vou jogar eles todos aqui. E aqui a gente já tem a visualização do que a gente está fazendo, que a gente vai começar a criar a nossa animação. Aqui no After ele sempre oferece essa possibilidade aqui de você deixar a visualização do fundo transparente igual no Photoshop com esse quadriculado, ou também você pode deixar o fundo transparente preto. Nesse caso aqui, com o preto a gente vai ter mais contraste. Uma outra coisa que eu vou mudar aqui, eu vou deixar o zoom em 100%, com a ferramenta Rend, deixar isso aqui. Eu não preciso ver a tela inteira, a animação só vai pegar esse ponto aqui da tela mesmo, beleza. Então a primeira coisa que a gente vai animar é a entrada e saída aqui do meu card. Então eu vou começar abrindo os parâmetros aqui do meu card, vou colocar a agulha aqui lá no início e eu quero fazer uma animação de posição. Então eu vou colocar um primeiro keyframe aqui no 0 segundos do posição e vou andar 30 frames para frente. Para fazer isso, ó, se eu segurar o Ctrl e andar com a seta do teclado pro lado, ele anda 1 frame. Mas se eu apertar o Ctrl e o Shift junto, ele vai andar 10 frames. Então eu só aperto 3 vezes pro lado, ele andou 30 frames. E aqui eu vou colocar um novo keyframe. Nesse ponto aqui, 30 frames, é o local onde eu quero já que seja a posição final. E aqui no primeiro keyframe que a gente criou, a gente vai animar isso aqui lá para baixo. Eu vou mudar o parâmetro aqui, ó, tô clicando no parâmetro da vertical e arrastando aqui, ó, ele muda meu parâmetro, eu vejo visualmente aqui, não preciso ficar tentando acertar o valor. Eu visualmente coloco o meu card onde eu quero que ele esteja, que é fora da tela. Então aqui criamos a primeira animação, ó. Ele vai vir e vai parar aqui. Beleza. E esse card tem que estar embaixo de tudo, né? Então eu vou inverter as coisas aqui, ó. O 1 tem que estar embaixo de tudo, depois vem o 2, depois o 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza, agora tá na posição certinha. O botão inscreva-se, que é esse aqui, ó, o vermelhinho. Deixa eu tirar a visualização das outras layers por enquanto. O botão inscreva-se, ele vai ter a mesma animação. Não preciso fazer de novo essa animação. Eu simplesmente clico nessa cordinha aqui e arrasto aqui para minha layer do card. Então ele vai vir lá de baixo junto, ó. Ele simplesmente pega a mesma animação e copia, ó. Fica aqui, ó. Aqui mostra, do lado da cordinha, mostra aqui a referência de todas as layers, ele tá como referência aqui da 01 card, beleza? Tudo que a gente fizer, toda a animação que a gente fizer nesse card, o botão inscreva-se vai fazer também. Então aqui qual que é a ideia? O botão vai entrar, parou aqui. Nesse momento, a setinha do mouse vai entrar, vai clicar aqui no botão inscreva-se, depois ela vai clicar lá no sininho e vai sair fora. Então ela vai começar a aparecer nesse exato ponto aqui, ó, quando o card termina, a setinha do mouse vai entrar. Só que aí o que eu quero? Eu quero que esses dois aqui, ó, a seta e a mãozinha, permaneçam na mesma posição. Eu não quero animar agora a seta e deixar a mão lá embaixo, porque depois eu vou ter que ficar acertando. Elas já estão posicionadas aqui certinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar elas agrupadas. Eu vou selecionar os dois, a layer da seta e da mão, clicar com o botão direito e vir aqui em Pre-Compose. Vou dar um OK. Beleza. E aí eu vou fazer essa animação dos dois de uma vez só. Depois, dentro dessa pré-composição, eu vou fazer essa variação entre eles, beleza? E uma outra coisa que eu já vou fazer nessa layer, eu vou apertar o Y para eu pegar essa ferramenta aqui, ó, que é a Pen Behind, e vou colocar o Anchor Point, que é isso aqui, ó, aqui no centro. No centro da mãozinha e da setinha. Por quê? Quando a setinha chegar aqui em cima, eu vou fazer uma animaçãozinha dela diminuindo e aumentando, para dar a impressão que está clicando mesmo. Isso não acontece no computador, né? Não tem uma animação de
de clicando assim. Só que a gente vai fazer isso para ficar bem claro. Eu vou lá para finalizar aqui, eu vou colocar um efeitinho sonoro de clique de mouse, né? Tem um botãozinho, tem um efeitinho desse. Então, quando esse efeitinho fizer, ao mesmo tempo a mãozinha vai diminuir e aumentar. E essa animação tem que acontecer a partir do centro aqui da mãozinha. Então, por isso eu já estou colocando o meu anchor point aqui. Beleza, então vamos lá, vamos começar a animar a posição disso aqui. Ela vai começar a sair nesse ponto. Então eu vou colocar um keyframe de position aqui com a ferramenta aqui, a selection. Eu vou colocar ela aqui onde eu quero que ela saia, mais ou menos aqui do meio do card, só que lá embaixo, beleza. Aí aqui, 30 frames para frente, então vamos lá, 10, 20, 30, de novo segurando o Ctrl e o Shift com a seta do teclado, apertei 3 vezes para frente, eu vou colocar um novo keyframe. E aí eu vou pegar de novo a minha ferramenta de movimento aqui e vou posicionar onde eu quero que ela fique, que é aqui, ó. Eu quero que esse clique seja aqui, não seja no meio, porque quando esse botão some depois, ó, e ele vira o botão de inscrito, que é um botão menor, e eu quero que esse clique seja no meio do botão de inscrito, ó, que é aqui, ó. Mais ou menos aqui a posição que eu quero que a mãozinha esteja. Beleza. Aí ele vai clicar aqui. Depois ele vai clicar lá no sininho. Então deixa eu já ativar. Então ele não vai vir aqui passar reto, ele vai ficar um tempo aqui, né? Que eu vou fazer a animação de escala aqui para diminuir e aumentar. Essa animação vai durar 20 frames, então eu vou com Ctrl Shift dar dois toques pro lado, ó. 10, 20 frames. Vou colocar na mesma posição aqui um keyframe e aí essa posição não muda, ele vai ficar parado. Então vamos lá, recapitulando. Ele veio daqui de baixo, parou aqui no botão inscrito, ficou 20 frames. E agora ele vai 30 frames depois lá para o botão sininho. 1, 2, 3. Keyframe de position e vou colocar ele aqui no botão sininho. Aí ele vai ficar 20 frames parado aqui. 1, 2, keyframe no botão position e com mais 30 keyframes ele vai embora. 2, 3. Keyframe de position e eu tiro ele da tela aqui, né? Fora da tela. Eu tava tirando ele do card aqui. Fora da tela. Beleza, então ó, subiu, clicou, clicou, foi embora e acabou a animação. Só que, veja bem, essa animação a gente está fazendo ela com 5 segundos. Então ela teve 30 frames aqui para entrar e depois ela vai sair daqui. Então eu já vou fazer a animação de saída do meu card. Vou pegar esses 2 keyframes aqui, ó, dar um Ctrl C. Vou ir lá no final, dar um Ctrl V e vou, com esses 2 selecionados, eu vou clicar com o botão direito, Keyframe Assist, Time Reverse, Keyframes. O que ele fez? Ele pegou o keyframe que estava aqui e colocou aqui, e o keyframe que estava aqui e colocou lá. Que aí, ó, ele já faz a animação de saída para mim, eu não preciso reconstruir ela. Então eu vou colocar ela lá no final. E o interessante é que essa animação, veja que ela terminou praticamente na metade do tempo que ela tem para acontecer, entendeu? Então, ó, deixa eu ver. Talvez 30 frames de animação de entrada seja pouco. Eu posso fazer ela demorar um pouco mais. Ou então eu deixo ela com 30 frames de animação de entrada, mas essa animação do mousezinho entrando e saindo possa demorar mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu comecei com 30 de movimentação da mão e 20 de clique de mouse. Então eu vou aumentar. De movimentação da mão eu vou fazer aumentar 10 esses intervalos. Só que agora eu vou selecionar os keyframes e quero que esses keyframes andem para o lado. Então o botão que eu vou segurar para fazer essa movimentação não é mais o Ctrl, é o Alt. Porque ó, se eu seguro o Ctrl, ele move a agulha. Se eu seguro o Alt, ele move os keyframes. E da mesma forma, o Shift faz ele andar 10. Então simplesmente vou pegar os keyframes e aumentar em 10 os intervalos. Agora a animação está um pouco maior, mas ainda não está como queremos. Então vamos aumentar mais 10. 10, 10, 10 e 10. Agora deu praticamente certinho, ó. Sobrou aqui, ó, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sobraram exatamente 20 frames. Então eu vou simplesmente selecionar tudo e com o Alt e Shift pressionado dar um toque para o lado.
Ele vai andar 10. Então aqui, ó, nós temos no intervalo aqui, ó, 10 e 10. Então, para finalizar, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer essa animação de entrada e saída, ao invés de durarem 30 frames, durarem 40. Tá aqui, ó. Então ele entra aqui, ó, 40 frames, finalizou. Vem o mousezinho, clicou, andou pro lado, clicou, andou pro lado, andou para fora, né? E o card sai, beleza? Já temos aqui o planejamento da nossa animação. Agora, o que está faltando aqui? A animação de zoom, né? Zoom in e zoom out. Eu vou posicionar aqui, ó. Deixa eu contar quanto tem essa animação aqui, ó. Ela tem 10, 20, 30. Então, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui é exatamente a metade. Aqui eu vou fazer uma animação de escala. O nosso anchor point já está no centro, né? A escala vai ser a partir da mãozinha aqui. Então eu vou colocar um keyframe de escala aqui e vou andar 10 para cada lado. 10 para cá, colocar um keyframe aqui. 10 para lá, colocar um keyframe aqui. E aqui, a minha escala, ao invés de ser 100%, pode ser tipo 80, deixa eu ver. Aí, ó, o que vai acontecer? Ó, ela vai vir, vai parar aqui, vai dar uma diminuída e pá, show de bola, ó. Pá, pá. Beleza. Agora eu não preciso nem recriar isso aqui, eu só dou um Ctrl C e colo ela aqui mais pra frente. Vou jogar alguns pro lado. Pera aí. 10 pro lado e ela encaixa certinho. Então, ó. Clicou aqui, beleza. Já tá bonitinha a nossa animação aqui. O que está faltando? O que está faltando é que nesse ponto aqui, ó, eu tenho que ver o ponto exato para transformar a setinha em mãozinha. E essa transformação vai ser no exato momento onde ele fica em cima do link. Então, ó, aqui ele tá fora, aqui ele já tá dentro. Então, nesse ponto aqui, ó, com a agulha nesse ponto, eu vou entrar nesse pré-compose aqui, ó, e vou fazer a minha mãozinha começar a aparecer só a partir daqui. E daqui ela vai deixar de ser seta. Deixa eu dar um fit aqui pra gente enxergar, ó, tá vendo? Aqui, até aqui ela é seta. E aqui ela vira a mão. Beleza? Vou fechar a pré-compose aqui, ó. Agora ficou certinho, ó. Ela entra como seta, vira a mão, clica, e aí, ó, a partir daqui, que ela sai de cima do sininho, ela pode voltar a ser seta. Nesse ponto aqui, ó, vou dar 2 cliques no pré-compose, vou fazer a minha mãozinha ficar só até aqui, e aqui na seta eu dou um Ctrl D para duplicar a layer e jogo ela lá no final também. Fechou aqui, ó. E aí temos aqui, ó. Aí, ó. Seta. Ó. Seta, virou mãozinha, clicou, virou setinha e foi embora. É um detalhezinho bem pequeno, mas, poxa, isso valoriza muito a animação, né? Fica bem legal. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui só com seta, as pessoas talvez nem iam reparar, mas é um detalhezinho legal, né? Ó, que legal. Ó, muito legal isso aqui, beleza. Então aqui o que está faltando é o botão se transformar agora, né? Então ele entra como botão de inscreva-se, até aqui ele vai como inscreva-se. Nesse ponto exato aqui onde o clique se consolida, ele deixa de ser o botão de inscreva-se e vira o botão de inscrito. Beleza? Aqui, ó. Inscreva-se, clicou, virou o botão de inscrito, tava com o olhinho desativado aqui. Beleza, aí nesse ponto aqui o sininho também aparece. Quando o botão de inscrito aparece, ele vira o botão de inscrito com o sininho do lado, ó. Aí tem que ativar a visualização dos dois. Aí nesse ponto aqui, ó, onde ele clica no sininho, ele deixa de ser um sininho desativado. Então eu vou deixar a layer até aqui, eu vou puxar essa layer até aqui, ó. E vira um sininho ativado, ó. Beleza. Clicou no sininho e foi embora. Aí nesse ponto eu vou pegar essa layer que é a layer do sininho ativado, vou pegar a cordinha dela e jogar ela lá no card como referência para ela ter a mesma animação.
e essa layer aqui do botão de inscrito e também jogar lá no card. Aí eles vão sair junto, ó, com o card. E aí nós temos a nossa animação pronta, ó. Entrou o card, entrou a setinha, virou mãozinha. Clicou, virou o botão de inscrito. Foi até o sininho, clicou, virou sininho ativado. Saiu a mãozinha, virou setinha, foi embora, saiu o card e finalizamos a nossa animação. Beleza? Até aqui tá tranquilo. Isso aqui já é uma animação bem legal de botão de inscreva-se. Mas aqui a gente vai fazer o último detalhezinho que faz a animação ficar realmente profissional. Porque veja, se eu der play nessa animação, ela não tá feia. Já tá legal. Só que tá tudo muito linear, tá vendo? Ela entra, é muito robótico, ó. E não é assim que uma animação legal fica. Então a gente vai mexer nesses keyframes aqui. Então primeira coisa, na animação de entrada e saída do card, a gente vai selecionar todos os keyframes e vai dar um F9. O F9, ele ativa essa opção aqui, ó, que quando você clica com o botão direito no keyframe, ele ativa isso aqui, ó, Easy Easy, o atalho padrão F9. Então o que acontece quando a gente ativa esse Easy Easy? Deixa eu dar um Ctrl Z antes e vou mostrar para você o gráfico de velocidade antes de ativar o Easy Easy. Selecionados os keyframes, se eu clico aqui no gráfico, é um gráfico de velocidade contínua, tá vendo? Isso aqui demonstra a velocidade de movimento do meu objeto. Ele está numa velocidade contínua e aqui ele não tem velocidade nenhuma, né? Que ele está parado e ali ele volta a ter a mesma velocidade. Quando eu clico aqui nisso aqui, dou um F9, na hora que eu clico nesse gráfico, o que acontece? A velocidade não é contínua, ela sai de uma velocidade zero, fica numa velocidade rápida e chega numa velocidade zero. Então fica um movimento muito mais natural. É sutil, mas é perceptível, fica um movimento muito mais natural. Porém, aqui, isso aqui é legal, esse Easy Easy, é legal quando você está animando uma coisa que já está na tela. Então ela está aparecendo na tela e ela vai ficar em outro ponto da tela, sem sair nem entrar da tela. Ali já está aparecendo e a animação final é também dentro da tela. Aí é legal esse Easy Easy. Mas quando é uma animação de entrada e saída, onde o elemento está fora da tela, o legal é você fazer isso aqui, ó. Você seleciona os keyframes e pega esse eixo amarelo aqui, ó, e arrasta aqui, ó, faz a velocidade começar no máximo na saída e no mínimo na entrada, aqui na parte da entrada. Fica uma animação bem mais legal, ó. Ele vem bem rápido e chega bem devagarzinho. E o contrário aqui, ó, na animação de saída você faz ele sair bem lento na velocidade mínima e a velocidade vai aumentando até chegar na velocidade máxima quando ele sai totalmente da tela. Então, ó, se você dá um Enter, ó, ele chega... Olha que movimento bonito que fica, ó. Ele vem lentinho, ele vem rápido e chega lentinho, ó. E na saída a mesma coisa, ó. Ele sai lentinho e sai totalmente bem rápido. Então, fica bem mais bonita a animação. Aqui, a mesma coisa, ó. No movimento aqui da seta. Como ele vem de fora, nesse aqui... Em todos a gente vai dar um F9, né? A gente vai selecionar todos aqui, os keyframes da position, vai dar um F9. Só que aqui, como é uma animação de entrada, a gente vai fazer ele vir daquele jeito. Vai sair desse jeito que eu te mostrei. E aqui no meio a gente deixa no Easy Easy mesmo. Porque é aquele movimento do objeto que na entrada e na saída ele está dentro da tela ainda. Então veja como é que fica, ó. Ele vem... Fica um movimento bem mais legal. E aqui, ó, nesse movimentozinho aqui de entrada e saída, é só um Easy Easy mesmo. Então a gente seleciona tudo e dá um F9. Então veja agora, ó, vou dar um play e olha o movimento do card e da mãozinha como tá muito mais suave. Bem mais legal. O grande finale aqui é a gente ativar o Motion Blur. Porque quando a gente faz um movimento, se eu tirar uma foto assim, mexendo o braço rapidinho, fica um rastro assim, não fica? Isso é uma coisa natural e o After Effects consegue simular isso aqui se a gente ativar essa opção aqui, ó. O Motion Blur tem que estar aqui ativado e aqui ativado em todas as camadas. E aí, ó, durante o movimento, ó, perceba aqui, ó, que ele tá bem rápido, ó, como fica um rastro. Isso faz o movimento ficar bem mais natural, ó. Veja aqui, ó, quando a seta entra, que ela tá bem rápida, ó, tem um rastro. Então agora eu vou dar um Enter e veja como fica. E veja como a animação no final tá muito mais legal do que o início, veja.
muito mais legal. Isso é uma animação profissional feita no After Effects. Beleza? Finalizamos aqui. A última coisa que eu vou fazer é colocar o efeitinho sonoro de clique. Então eu vou aqui na minha janela Project, eu vou dar 2 cliques. Aí eu tenho alguns efeitos sonoros aqui que eu uso bastante. Tem aqui no meio o clique do mouse .mp3. Vou clicar ele, vou importar ele aqui, vou jogar ele aqui na minha timeline, vou abrir aqui ó, as waveforms para eu enxergar o exato momento onde esse botão clica e vou para posicionar ele bem no clique mesmo aqui, ó. Deixa eu apertar o U para eu ver aqui, ó. É só eu posicionar ele nesse exato momento aqui, ó. Tanto aqui, aí eu dou um Ctrl D para duplicar e posiciono o segundo clique aqui. Deixa eu abrir as waveforms, posiciono meu segundo clique aqui. Beleza, temos a animação de entrada e saída com o botãozinho de clique prontinha. E agora, para finalizar, eu vou renderizar isso aqui com fundo transparente. Vou dar um Ctrl M. Aqui para você renderizar no formato Movie, que é o formato de vídeo que aceita fundo transparente, você vai vir aqui em Output Mode. Vai mudar o formato para QuickTime. Aqui em Channels você deixa RGB Plus Alpha. E é isso. Só salvar aqui no local certo. Já estou aqui na pasta certa. Vou dar um nome aqui ó, de Inscreva-se 2020. Inscreva-se 2020 e salvar. Aí eu dou um render. Ele começa a renderizar aqui o meu arquivo. E pronto. Tenho pronto o meu arquivo. Tá aqui já ó, na pasta renderizado no formato Movie. Eu vou executar ele com esse programa aqui, ó, o VLC Media Player, que é um player que executa esses arquivos em ponto .move, ó. E aí temos a nossa animação bonitinha, ó. E aí eu vou usar essa animação daqui pra frente nos vídeos. Pra você ver ela aí na sua tela, em tela cheia, vai aparecer agora aí no cantinho. Beleza? É assim que ficou a nossa animação, então, por favor, né? Depois de tudo isso, o mínimo que você pode é se inscrever no canal. Você viu o trabalhão que dá pra fazer. Um mínimo cardzinho de 5 segundos de inscreva-se para que você se inscreva. Então, se você tá vendo isso aqui e não é inscrito, pelo amor de Deus, né? Inscreva-se no canal para receber os novos vídeos, porque toda semana tem vídeo novo aqui no DS Tutoriais. Beleza? Então você viu aí, parece muito complicado, porque o After Effects é um programa que à primeira vista é bem complicado, são muitos detalhezinhos lá, os keyframes, os eixos, mas quando você pega o jeito, você vê que não é tão complicado assim e ele te oferece um resultado muito profissional mesmo. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Claro, depois desse vídeo, se inscreva, pelo amor de Deus, aqui no DS Tutoriais, porque toda semana tem vídeo novo aqui. Existem formas diferentes de você receber os conteúdos agora. Se você quiser, você pode tanto ou se inscrever na minha news para receber os novos conteúdos por e-mail ou entrar no grupo do Telegram, o Galera DS. O link para os dois está aqui na descrição do vídeo. Já tem muito conteúdo aqui no DS Tutoriais que pode te ajudar bastante. Você pode começar por esse vídeo que está aqui embaixo de mim, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Beleza? Valeu, abraço!